Abra comigo a Bíblia no segunda carta de Timóteo. Dá para mim, Larissa, no Data Show. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu também acredito. Eu também penso que o apóstolo Paulo, ele é um homem de capacidade emocional extraordinária. O apóstolo Paulo deixa de ser perseguidor da igreja. Nós vamos ler a segunda carta que ele escreve a Timóteo no capítulo 4. A partir do versículo 6. Ele vai deixar de ser o perseguidor da igreja, o matador de crentes. E Deus vai fazer com que ele sofra por causa do evangelho. Vai ser o maior missionário bíblico e o maior missionário de todos os tempos, de todas as épocas. Paulo transcende ao tempo em que ele vive. Até hoje, nenhum missionário teve a alcançar o que o apóstolo Paulo alcançou em almas, em territórios. Amém? Ele vive esse auge no começo da sua fé. Eu quero fazer uma síntese aqui rápida sobre a vida do apóstolo Paulo. E vai acontecer que 70% do império de Roma vai pegar fogo. A história diz que o imperador atia fogo em Roma e vai colocar a culpa nos cristãos. E o apóstolo Paulo vai ser conhecido como o líder, ou como uma liderança desse grande incêndio. E por essa razão vai ser preso por 2 vezes. E numa dessas oportunidades ele tem uma prisão domiciliar. Ele é preso dentro de uma casa. E ele consegue, de dentro desta casa, escrever ainda algumas cartas dessas que nós lemos na nossa Bíblia. A segunda feita que o apóstolo Paulo vai ser preso para ser condenado. Agora ele vai estar dentro de uma masmorra, de um lugar escuro, sombrio, sem luz. Agora o apóstolo Paulo está velho. O apóstolo Paulo sabe que vai morrer. O apóstolo Paulo está machucado. E ele está com seus dias contados. É aqui neste momento em que ele grita, ou pelo menos descreve a célebre frase: combati um bom combate. Eu terminei a carreira e eu guardei a fé. O apóstolo Paulo está num estado de calamidade terminal. Mas ele vai ainda ter tempo de escrever para Timóteo. E nós vamos ler na descrição daquilo que Paulo está escrevendo, nós vamos ver quanto equilíbrio emocional o apóstolo Paulo tem. Quanto equilíbrio sentimental o apóstolo Paulo tem. Ele sente o que está sentindo, mas não perde a fé. Tem gente que enquanto está sentindo alegria, enquanto está sentindo euforia, enquanto está tudo dando certo, a sua fé está num pico altíssimo. Ele é crente até o tutano. Bastou ser perseguido, caluniado, bastou ser machucado. A primeira coisa que ele pensa não é sair do emprego. Ninguém pensa em sair da casa, mas a primeira coisa que vem é sair da igreja. É um desequilíbrio emocional. Mas eu estou profetizando para nós que nós estamos vivendo um romper emocional, de maneira que vamos aprender, tal como o apóstolo Paulo, a viver em fartura, e também vamos ser fiéis a Deus quando estivermos vivendo escassez. Nós não vamos poder ser desse crente que só tem culto e glória a Deus, aleluia, quando tem carne na mesa. Nós vamos aprender a adorar Jesus quando tiver pão e água. Porque tem gente que só consegue glorificar a Deus na bonança. Isso é desequilíbrio emocional. A fé é instável por causa dos seus sentimentos. Não consegue pagar uma conta, o culto dele muda. Não conseguiu dinheiro para fazer uma festa, a fé dele é alterada. O que é isso? Desequilíbrio emocional. Onde é que isso respinga? Na tua fé. Daí você vai viver uma inconstância. Já viu?
Na segunda está muito crente. Na terça está meio crente. Na quarta está crente nenhum. Na quinta volta a ser crente. Na sexta se alegra de novo. No sábado está com nada. Tu fica meio zonzo, porque uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Tu olha para cima, ele está embaixo. Tu olha para baixo, ele está em cima. Tu não sabe. É por isso que ele não consegue viver as benéficas da obra do Senhor. O apóstolo Paulo também vai aconselhar, dizer, gente, sede firmes e sede constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você consegue ter um equilíbrio emocional, você consegue ter uma instabilidade na tua fé, você consegue ter uma instabilidade na tua família, você consegue ter uma instabilidade no teu ministério, você consegue ter uma instabilidade na tua profissão. Quem está entendendo isso daqui? O apóstolo Paulo vai mostrar para a gente. Ele está dizendo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Tecla SAP, eu vou morrer daqui a pouquinho. Vão me matar. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Eu ainda tenho fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu preciso começar terminando. É uma introdução apenas. Eu vou ficar na introdução. Primeira expressão de inteligência emocional do apóstolo Paulo. Quando ele está numa situação de calamidade. É chamar pessoas para perto dele que lhe fazem bem. Ele está escrevendo para Timóteo e vai descrever para Timóteo a sua situação emocional e física. E ele vai dizer, procura vir ter comigo depressa. Isso daqui não é uma mensagem que tu manda para qualquer um. Esse tipo de mensagem não é uma mensagem que você pode lançar nos 2.000 amigos que você tem no Facebook e eles te atendem. Se Paulo está chamando com urgência a quem ele está chamando, é que ele sabe que independente da hora, da distância, ele tem um Timóteo que larga tudo, larga todos, deixa o que estiver fazendo para poder atender a sua necessidade emocional. Então, quando você está sendo combalido, você está sendo investido na sua mente. Satanás faz exatamente o movimento contrário. Qual? Se junta a ninguém. Não fala com ninguém. Se isole. Fique quieto. Fique na tua. Quando não, para você não se assustar, coloca uma frase meio que evangélica para te ludibriar. Agora é você e Deus e mais ninguém. Mas o Espírito Santo mandou eu dizer para alguém aqui, não é você e Deus, é você e o Timóteo que Deus mandar. Ô bendito seja, procura gente que tu já sabe, que se aproveita da dependência emocional que você tem dele, que você tem dela. Mas a primeira coisa que o apóstolo Paulo identifica para nós é que ele chama com urgência quem lhe faz bem. Eu não sei você, eu tenho dentro desta casa pessoas que me fazem bem. Eu quero profetizar que você também encontre dentro desta casa alguém que te faça bem. Alguém que depressa vai te atender. Alguém que depressa vai te ouvir. Alguém que depressa vai chorar com você. Alguém que depressa vai se entristecer com você. Mas não é alguém que vai te deixar triste. É alguém que vai dizer, pronto, eu vim, chorei contigo, te entristeci. Eu vim para o teu lugar de força, mas eu quero te levar para um lugar melhor. Eu quero te levar para um lugar de riso. Eu quero te levar para um lugar de distração. Eu quero te levar para outro endereço emocional. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Acredite, todas as vezes que lembramos dos amigos que não nos abandonam, todas as vezes que acionamos pessoas que estão sempre dispostas a nos atender, geralmente é quando sofremos abandono. Se é abandonado, você é deixado por pessoas próximas. Mas o teu Timóteo vai vir de onde ele estiver, vai deixar o que estiver fazendo e vai te atender. E deixa eu te falar, isso é profético.
Deus não vai deixar ele dormir. Deus não vai deixar ela em paz, porque isso faz parte de um romper emocional. Deus não vai deixar você se afogar nas tuas angústias, mas você precisa dar um grito. Lembra do cara que vê a morte na panela? Ele não come não. Ele fala, vou comer então, né? Todo mundo, vou comer. Não, vou comer não. Ei! Homem de Deus! A morte na panela! Grita para a pessoa certa que tem morte na panela, que Deus vai trazer gente que tem vida para colocar vida na panela. Oh, bendito seja! Porque Demas me desamparou. E ele fez isso amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Os amigos, os que estavam próximos, foram indo. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Você precisa entender que todo endereço que você parou, por mais estranho ou esquisito que seja, ele não é um lugar onde você vai depender da tua última memória dele. Você vai se lembrar que passou por lugares, que viveu coisas. Você precisa trazer à memória aquilo que te traz. Espera. Gente, chorar é fácil demais, sim ou não? Quer ver? Muda o teclado. Som de tristeza. De fúnebre. Oh. Eu não tive vó. Todo mundo tem vó. Mas eu não tive vó. Não tive vô. Todo mundo tem pai, eu não tive pai. Isso vai te mantendo no endereço emocional. Isso daqui é a tua mente que está obedecendo o teu comando. Isso está sobre o teu comando. É você que está querendo viver isso. Caso contrário, o apóstolo Paulo não escreveria aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, dizendo: "No demais, irmãos meus, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, nisso, tenha a capacidade de pensar em coisas." Gente, você viveu o ano 2023 todinho. É muito pessimismo achar que o ano 2023 todinho foi ruim. Teve muita coisa boa. Deixa eu te falar a melhor delas. Você chegou em 2024 respirando. Não tem nada melhor do que isso. O apóstolo Paulo tem uma memória de um lugar onde ele se tinha tanta intimidade que ele podia deixar a sua capa, deixava o seu livro, deixava os seus pergaminhos. Mas ele parece que quer dar uma ocupação para Timóteo traz. Além de sofrer o abandono, ele lembra de um tal de Alexandre Latueiro, diz: ele causou muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas... Quem pague? Se você não tiver a capacidade de deixar o teu ofensor ser perdoado, você vai viver a condenação que deveria ser só para ele, junto dele. Você dorme, toma café, almoça e janta com esta pessoa. Salomão escreve no capítulo de número 24, a partir do versículo 17. Põe aqui para mim, Larissa, por favor. Depois a gente volta. Eu acho esse texto aqui fantástico. Só poderia ter sido um sábio que escreveu. Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 17. A Bíblia diz, Deus diz: minha é a vingança. De quem é a vingança? De quem é a vingança? De Deus. Diga: a vingança é de Deus. Eu não tenho tempo para ficar pensando em quem me fez mal. Deus lhe pague segundo as suas obras. Eu não tenho tempo para ficar preso em quem me ofendeu. Eu vou seguir em frente. Deus lhe pague segundo as suas... Olha que interessante esse texto. Quando cair o teu inimigo,
Não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Deixa eu te falar. Coisa boa é quando a gente vê, humanamente falando, quando a gente vê quem nos fez mal caindo. Quem quis ver a gente pelas costas sofrendo. E agora eu estou olhando para a cara de um monte de crente que está tipo horrorizado. Que é isso, pastor? Eu jamais sentiria isso. Tudo bem, eu assumo a culpa. Então, de verdade, se humanamente falando, te ofendeu, te humilhou, a melhor coisa que tem é você ver que ele caiu. Nós estranhos diz assim, ó, viu? Foi a mão de Deus. O Salomão está dizendo que essa atitude, Lucas, se eu de fato quero que Deus faça justiça na minha causa, eu preciso entender isso daqui, ó. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele. É tipo, Deus indo querendo fazer justiça, mas no meio do caminho te encontra para fazer justiça. Aí Deus vai desviar dele. Em outras palavras, você está atrapalhando Deus de fazer aquilo que você não consegue fazer. Então não fique preso a situações, a coisas, a pessoas que de alguma maneira ou de alguma forma lhe fizeram mal. A Bíblia diz, a minha é a vingança. Não fica pensando em pessoas que te fizeram mal, porque isso vai fazer mal para você. Quem te fez mal porque ele foi mal, sim ou não? E aí a gente não tem nada a ver com isso. Ele deu o que ele podia dar. Ele fez o que ele podia fazer. E detalhe, dá para liberar perdão, pastor? Dá, pô. Dá, Lucão? Dá. Dá, até porque eu preciso que Deus faça com que eu rompa nessa área, que eu estou preso há anos, há meses, há dias, traumatizado. Você sabe por que tem gente que não vive uma nova relação? Porque está preso. Está preso nas maldades que sofreu no passado. Não confia mais em ninguém. Porque um Judas o traiu. Ainda tem 11. Foi um só que traiu. Não bota todo mundo no balaio, não. André, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, tu estava falando dessa passagem, e Deus ardeu no meu coração, mas ardeu com outra chama. Foi a mesma passagem essa noite. Deus falou assim, Alex, eu vou levantar ministério de André. Falei, qual André, senhor? Lá da igreja? Ele falou, não, também. É que ele foi o único que conseguiu ver que 5 pães e 2 peixinhos na mão de um menino, se ele colocasse aquilo na mão de Jesus, alimentaria uma multidão. André teve uma revelação. Você vê, o próprio Cristo teve um André que ajudou no seu propósito. Eu estou profetizando um Timóteo para a tua vida, um André para a tua casa. Eu estou profetizando alguém que Deus vai fazer uso da vida dele para que você tenha acesso. Alguém que Deus vai fazer uso da vida dele para que você seja bênção. Agora não feche as portas para todo mundo por causa de um. Sim ou não? Agora eu não confio mais em ninguém. Conversa. As mulheres são traumatizadas com alguns tratamentos de homem. Olha para um homem e diz, nenhum homem presta. Ei, alto lá. Eu presto. Presta ou não presta, missionária? Eu presto. Se você é homem, uma mulher decepcionou o cara e ele não, agora nenhuma mulher presta. Isso é mentira. Prova que por mais que tenha pessoas que te decepcionem, você vai romper no seu sentimento, nas suas emoções e não vai ficar cativo de quem traiu. Se Judas te traiu, Deus ainda tem um Matias para levantar no lugar dele. O lugar nunca vai ficar vazio. Deus sempre vai trazer alguém. Volta lá para eu terminar. É de suma importância nós termos relações. Amigos. Sabe o que é triste para uma comunidade evangélica? Pergunta o que, pastor? É triste, não deveria ser assim. É quando um cristão tem a capacidade de entender
que os seus melhores amigos estão fora da igreja. Meus melhores amigos não podem estar fora do ciclo que eu vivo. Os meus melhores amigos comem da mesa que eu como. Senta na cadeira que eu sento. Banqueteiam comigo. Mas por causa de algumas decepções que sofremos dentro da igreja, porque a igreja é lugar de gente. E gente precisa ser cuidada, sim ou não? Gente precisa ser tratada. E cá para nós, é tão hipócrita quando nós julgamos nos outros aquilo que não percebemos na gente. Vou falar de novo para você entender. Todo mundo entendeu? É tão hipócrita quando julgamos nos outros aquilo que não percebemos na gente. No outro é feio, Michel, mas eu nem percebo o que eu tenho. O outro faz, Zeke, mas eu nem percebo o que eu também faço. É porque eu tenho a capacidade de sentir mais cheiro de longe do que cheiro de perto. Isso é contraditório. Jesus disse, tira primeiro do teu olho, para depois tirar do teu irmão. Sim ou não? Igreja é um lugar de gente cheio de falha. Sim ou não? Homens que falham. Você conversa 40 minutos com o presbítero Jonas, você percebe que um menino centrado, coerente na sua fala, um anjinho. Quando ele conta suas trapulias, ele não é tão anjinho assim não. Ele é arteiro. Meu Deus do céu, botou um cabeção no rabo do gato, do rato. Olha que história. Tu pensa, esse menino nasceu num berço falando glória a Deus, aleluia. Mas ele está fazendo isso no meio da rua. A gente estava fazendo coisa na rua que a nossa mãe nem tinha ideia. Estava lá no Brasil pegando manga, tomando tiro de chumbinho no Oritibó. Lá no corredor pedindo biscoito para a tia e para o tio. Gente, minha mãe nunca soube disso. Que eu parava nos prédios com os colegas e falava, tia, tem um biscoito aí para me dar? Aí a tia olhava para nós de pé no chão, sem blusa. Bodacia piraquê. A gente ficava o dia todo na rua. De manhã eu jogava bola, de tarde ia pedindo Manerol de biscoito pra tia, tomava banho no corredor esportivo, depois ia pra ramba pra poder nadar. Ô vida feliz. Brigava num dia, ficava de bem no outro. Era coisa boa. A gente foi ficando mais inteligente, mais amargurado, fomos ficando mais sábios, mais angustiados. Mas nós estamos vivendo uma época de romper. Tenha a capacidade de se desentender com alguém e de viver uma vida com ele novamente. Que isso, pastor? É louco. Isso é romper. E eu lembro do Paulo de novo. Sabe o Paulo? O Paulo vai lá no comecinho, vai fazer uma viagem missionária. Aí ele chama o Barnabé. O parceiro do Paulo é o Barnabé. O Barnabé é o cara que ajuda o Paulo no começo da sua caminhada. O Barnabé tem um parente chamado João Marcos. E o Barnabé fala para o Marcos, ô Paulo, ô Barnabé, eu quero ir com vocês nessa viagem. Sendo que Marcos já tinha desistido de uma missão junto com Paulo lá atrás. Aí o Paulo guardou no coração. Deixou descer. No dia que Barnabé falou, eu vou chamar João Marcos para ir com a gente, Paulo falou, não se deu o caso que levaremos alguém que já nos abandonou. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não confio mais nele, me abandonou uma vez, comigo só faz uma vez. Esse é bobo. Quantas vezes, Jesus? 7 vezes? Esse é bobo, só faz uma vez. Se você vive um romper emocional, sentimental, você não fica preso nas falhas dos outros, você tem a capacidade de se relacionar com quem te ofendeu. Jesus teve a capacidade de chamar de amigo o cara que deu um beijo no rosto dele e que estava mandando ele para o mártir. Irmão, eu perdoo, aqui tem isso não, tá? Tem isso não, tá? Aqui não tem. Tem na filosofia, nos teus pensamentos, na tua doutrina. Aqui não tem. Eu perdoo, mas é ele lá. Tem isso não. Ei, tem isso não, crente. Você que perdoa e é ele lá e tu cá, tu tá precisando de cura. Tu tá precisando de ação do Espírito Santo na tua emoção para você liberar perdão de verdade, porque quem perdoa tem a capacidade de comer pão de novo. Voltou lá no texto, Lance? Vai. Tu guarda também dele, porque
Ele resistiu muito à nossa palavra. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja... vai ver. Ninguém me ajudou, né? Ninguém me ajudou. Vai ver quando eu estiver bem. Que isso não lhe seja imputado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Davi está falando, eu vou dar carne de cordeiro, eu vou dar damasco para quem quiser comer. É meu inimigo, mas se estiver na minha mesa, vai beber da minha água, vai comer da minha comida e vai ver que Deus é fiel na minha vida. Mas o Senhor assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem e fiquem livres da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúde a Priscila e a Áquila, a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Ô inverno, eu tenho um negócio com o inverno. Até o Paulo. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos o saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. A graça seja convosco. Volta, Larissa. Cadê a parte que ele fala do Marcos? Passou? Desce. Desce tudo. Aqui é. Quando ele diz que ficou abandonado, ele diz, só Lucas está comigo. Aí ele lembrou de um desafeto. Sabe por quê? Sabe por quê, Tainá? Quando o Paulinho fez aquilo, ele era novo. E não tem coisa que a gente faz na nossa juventude, que a experiência trouxe para a gente uma outra atitude. Ele diz, eu não quero Marcos. Mas o Marcos que ele rejeitou agora, ele está falando, toma Marcos. Traz ele comigo, porque me é muito útil. Sabe o que o Paulo não quer? Paulo está morrendo. O Paulo quer morrer com a ideia de que ele não gostava do Marcos. Ele não queria deixar uma herança para o Marcos no que diz, poxa vida, fiz tanta obra de Deus e acabou que o apóstolo Paulo, o grande missionário, morreu e ficou de mal de mim. Paulo está dizendo, não traz Marcos para mim. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou profetizando para crente aqui. Não é romper mágica, não. É viver o existencial do Espírito Santo na tua vida, deixar ele desmascarar tudo que tem que desmascarar, jogar por terra todo fingimento, toda hipocrisia, deixar você verdadeiro para tu ter capacidade de viver com quem te ofendeu. Tem gente que ora outra profetiza aqui na igreja para mim, pastor, pessoas que saíram da igreja vai voltar. Profetiza isso que tu não é o pastor. Porque teve gente que saiu e fizeram muito mal para mim. Mas você sabia que eu acredito que o Espírito Santo é desse? Ele pode trazer de novo. E se trazer de novo, eu dou oportunidade de novo. Dou chance de novo. Eu amo de novo. Eu cuido de novo. Porque o Espírito da verdade está em mim. Você precisa estar um passo à frente, como disse o diácono Lucas. Amém ou não amém, gente? Você briga entre casal. Quem briga entre casal aí? Ninguém, pois só eu e missionária Érica briga. Ah, André, tu briga com Larissa. Fala sério. Paulinho e Taiana não briga, não. Leandro e Sabrina. Ah, Leandro e Sabrina não brigam. Sabrina mete que não briga, dá um louco. O tempo todo eu tô vendo ele se engalfiando perto da gente. Por causa de um x-tudo, por causa de um açaí, por causa de uma coisa. Briga assim, todo mundo briga. Não tem esse negócio não. Pablo e Samara briga, todo mundo tem um arranca-rabo. Tem ou não tem? Mas você ama. Essa briga é suficiente para você deixar sua esposa? É nada. Tem dias que ela quer te matar. Torcer teu pescoço. Para uma válvula de escape. Ainda vem na mente assim, ó, eu não aguento mais não. Eu vou deixar isso. Vai nada. Vai nada. Vai nada, porque Deus te colocou para poder romper limites na tua emoção. Você vai ter a capacidade de perdoar, você vai ter a capacidade de amar de novo, você vai ter a capacidade de ter a tua família restaurada, você vai ter a capacidade de ter o teu casamento restaurado, você vai ter a capacidade de amar de novo como amou a primeira vez. Acho que eu nunca mais amo. Ama sim. Ama sim. Ama sim. Não adianta você fugir de relações que Deus estabeleceu para você viver. O que eu disse? Meu amigo, se o casal entendesse isso daqui, o que Deus uniu, vai brigar à toa.
não separa o homem. Então o que você precisa fazer? Romper limites emocionais. Romper situações que te deixaram traumatizado lá. Porque, uma pessoa chateada, ela fala muita coisa que não deve, sim ou não? Ei, eu escuto coisas que não deve de quem está aborrecido. O problema é quando eu não me ouço. Porque eu também, aborrecido, falo coisas que pessoas não gostam de. O problema é que eu sou a vítima. Ok? Eu estou nesse lugar de vítima. O mundo todo está contra mim. Tá não, santo. Eu erro, tu erra, ele erra, nós erramos, vós errais. Nós erramos hoje, vamos errar amanhã, nós vamos errar de novo. É aqui que consiste o amor, Leandro. Se tu me ama só enquanto eu estou acertando, isso não é amor não. Amor é quando eu errar. Amor é quando eu der uma derrapada e você segurar na minha mão. Tá comigo enquanto eu estou aqui, benzão da vida, estou por cima da cocada, estou chefiando tudo, estou mandando tudo. Eu quero ver quando não estiver lá por cima da cocada, chefiando tudo e mandando tudo. Alguém vai permanecer com você no teu abismo, no teu lamaçal. Essa pessoa Deus vai usar para te tirar de ambientes que você poderia morrer lá. Mas Deus vai usar ele, Deus vai usar ela. Quem está entendendo isso daqui? Fica em pé.